Cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu passei 5 semanas fora. Eu estava nos Estados Unidos, visitando as igrejas da gente lá e também indo ver o casamento da minha irmã. Coloca a foto aí, por favor, da family. A família toda estava junto, menos a minha esposa. Que tristeza. Ok, mas foi festa para ela aqui, que eu tô ligado. Ok? Dirigindo, viu? Se você viu mais acidente esse mês, você sabe por quê. Brincadeira, a bicha desenrolada. Mas tive a oportunidade de estar aí com a minha família, de gastar tempo com meus sobrinhos, minhas irmãs, ver todo mundo, brigar como família de novo, né? Quem não ama ter discussões em família, chega você sente um gostinho de amor, ok? É um pouquinho azedo, mas é amor, ok? Se você não sabia qual era esse gostinho azedo, você agora sabe, é a paixão familiar. É uma coisa linda, é maravilhosa. E eu não sei se você consegue ver aí, eu tenho 2 sobrinhos meninos, é o Lincoln e o Thomas. O Lincoln, ele está nas mãos aí da minha irmã aqui na esquerda. Ele é uma bola de Red Bull, ok? Ele chegou no lugar, ele entra, ele corre, ele tá por todo canto, ele é magrelo, ele não quer comer, ele só quer saber de correr. Ele é assim, ele tá o tempo todo na ativa, até quando o bicho está dormindo, ele tá correndo. O bicho é doidinho, é doido ele. Feliz o tempo todo, mesmo quando ele está chorando, mas ele está feliz. E você entra na casa e ele já está agitado, né? Ele já está, eu não sei quem tem filho assim, quem tem, ou quem tinha, né? Que o bicho não para. E o outro é o Thomas, ele está ali botando a cara dele, olhando para a minha barba, como se eu fosse uma lasanha de Natal. O bicho já está com vontade de morder. Esse é o pequeno gorila. A gente chama de pequeno gorila porque ele anda assim, ó. Ele anda assim, ele caminha assim, e o buchudo está sempre procurando comida. Meu irmão, se o bicho achar qualquer coisa, ele não sabe o que é. Ele, tá ligado? É menino, isso é uma borracha. Ele é assim. E quando você entra no ambiente, você sente o caos do ambiente, né? Você chega, fica tenso. Você entra na casa assim da minha irmã e eles estão lá. Tá todo mundo por todo canto. E minha mãe, ela faz uma coisa muito, muito legal, que ela fazia quando a gente estava lá. Ela pega o violão, ok? E ela pega, senta e começa a tocar o violão. E começa a cantar, né? Deep and wide, aí o menino para. Aí eles olham assim para ela. E o ambiente, ele chega muda, né? Fica diferente o bagulho ali. É uma coisa estranha, uma coisa diferente, né? E muda o ambiente, e eles começam... Aí Lincoln fica assim, em vez do bicho estar correndo, ele ainda fica se mexendo, porque ele não consegue, né? Ele fica assim, ele fica... E Thomas está aqui, ó. Thomas está... Esse é o Thomas. Mas é engraçado porque o ambiente, ele chega muda. Ele muda, ele é alguma coisa diferente aí que acontecia. Olhando para a vida de Paulo, que a gente está nessa série até o fim, e a gente está conversando sobre isso. Se você puder botar aí no nome da série, para a gente lembrar aí do nome, até o fim. Essa é a ideia aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha um dom muito legal. Um dom não, acho que talvez algo que ele simplesmente sabia que era obrigação dele. Ele sabia como mudar o ambiente. Ele sabia como mudar o ambiente. Só através das suas palavras, numa carta que ele escrevia, ele mudava a vida das pessoas. Ele mudava. O que ele estava fazendo, a maneira que ele estava lidando, a situação mudava. E eu pensando, eu lendo essas palavras, cara, eu quero isso. Vamos ser sinceros, quem aqui não quer isso? Quem aqui não quer poder se colocar no ambiente e mudar o ambiente que você está? Poder transformar aquilo ali. E ele fala para Timóteo, eu quero que você abra sua Bíblia aí, nas passagens que a gente vai estar de hoje, que é 2 Timóteo 2, versículos 8 a 10. Olha para isso, a gente já está avançado. A gente tinha começado com 2 Timóteo 1, agora a gente está em 2 Timóteo 2, versículos 8 a 10. Pode abrir aí na palavra de Deus. Pode abrir, se você abriu, diga amém. Se você não abriu, diga misericórdia. Eita, meu Deus do céu, vou esperar um pouquinho. Porque tem muita misericórdia ainda acontecendo.
2 Timóteo 2, 8, 9 e 10. Vamos ler aqui comigo? Ele fala o seguinte, ele fala, esse é o apóstolo Paulo falando com o seu irmão Timóteo, tentando o quê? Mudar o ambiente. Ele fala, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Quantas vezes, ok? Você não está no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu meio, na sua família, no shopping, onde você está. E várias vezes a gente sente que a nossa presença ali, ela não muda nada. Não sei se você já se sentiu dessa forma, que você está naquele ambiente e você não acredita que algo está mudando por você estar lá. Eu acredito que a palavra de Deus, ela deixa bem clara que Deus, ele lhe coloca em certos locais porque Ele tem um propósito para você ali. Eu acredito nisso 100%. 100%. Deus, ele lhe coloca nas situações, no local que você está, hoje, agora. Imagina os locais que você está, a família que você está, o trabalho, o emprego, a igreja que você se encontra. Hoje, o dia de domingo, onde você vai almoçar, o Senhor lhe colocou ali porque Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito, só que o problema é, várias vezes a gente não percebe, ou talvez a gente até não, eu vou até um pouquinho além disso, talvez a gente não entende, a gente não sabe o que é para a gente fazer. Então o meu desejo hoje é que você saia daqui falando, cara, agora eu sei o que eu vou fazer, agora eu estou entendendo o que é para eu fazer enquanto eu estou ali, agora eu estou entendendo qual é o meu propósito, o que eu preciso fazer nesse lugar. Essa é a ideia que eu quero que a gente tenha quando a gente sai daqui. Agora eu posso realmente impactar a vida das pessoas ao meu redor por causa disso. E Paulo, ele deseja que Timóteo, ele tivesse esse mesmo impacto nas pessoas em seu meio. E é por isso que ele escreve isso para ele. E ele ensina aqui, o seu propósito muda o seu ambiente. O seu propósito muda o seu ambiente. Essa é a realidade. O propósito que o Senhor lhe deu, Ele tem o poder de mudar o ambiente. Mas como? Como é que eu posso fazer isso aí? E Paulo, ele deixa bem claro na palavra que ele escreve para Timóteo. Ele escreve para a gente 3 formas muito simples. 3 formas simples, difíceis talvez até um certo ponto, mas simples sim, não são complicadas de entender. Mas 3 formas em que nossas vidas podem ser usadas para mudar o mundo que vivemos, ou mudar a nossa realidade. Quem é que não quer isso, hein? Quem é que não quer mudar o seu mundo, mudar a sua realidade, mudar o seu ambiente? Ok? Eu não quero que você somente viva no seu ambiente, eu quero que você aprenda a mudar o seu ambiente. Eu quero que você aprenda a mudar seu ambiente. E quando você descobrir essas 3 formas, gente, presta atenção. Quando você descobrir essas 3 formas, ok? Você não vai saber como parar de mudar o seu ambiente. Você não vai ter quem lhe segure. Quando você descobrir essas 3 formas, o seu mundo completamente vai mudar. Eu quero que você tire uma foto mental agora do seu mundo agora, como ele é agora, como é o ambiente pelo qual você se encontra. Tire uma foto mental. Sabe por quê? Porque é a última vez que você vai ver essa foto. Depois que você encontra essas 3 formas, muda. As coisas simplesmente vão mudar, vão girar. Sua família vai mudar, seu ambiente vai mudar, sua atitude vai mudar. Quando você descobre o que Paulo está querendo falar aqui, você finalmente começa a entender o motivo, você começa a entender o porquê. Ok? E quantos de nós não queremos saber o porquê? De vez em quando a gente sabe o quê? A gente sabe que a gente é para providenciar para a nossa família, a gente sabe que a gente é para ir para a igreja, a gente sabe que a gente é para ter um pouco de descanso, a gente sabe que a gente tem que fazer dinheiro, a gente sabe que a gente tem que pregar o evangelho, a gente sabe que a gente tem que fazer essas coisas. Várias vezes a gente vive no tem que, ou no sabe, mas a gente não sabe o porquê. Então quando você descobre o porquê, aí que você muda esse ambiente. Então você está pronto
para as 3 formas do que o apóstolo Paulo descreve para a gente? Certeza vocês estão prontos mesmo? Não. Na verdade eu sei que vocês estão prontos. Eu sei, só que o problema é eu não tenho certeza se a pessoa do seu lado está pronta. Eu não tenho certeza dela não. Olhe para o lado dela assim, sem desgosto, olhe para o lado. Sem desgosto, fala assim, você está pronto? Olha, pronto, só para dar uma acordadinha. Vamos lá, as 3 formas que Paulo ele nos ensina como o seu propósito muda o seu o quê? Ambiente. Primeiro, abraçando a mensagem. A primeira forma que você muda o seu ambiente através do seu propósito é abraçando a mensagem. Vamos ver o primeiro versículo, vamos despedaçar um pouquinho o que Paulo está falando, porque em versículo 8 ele fala: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Quando você abraça a mensagem, você muda o seu ambiente. Então Paulo ele começa dizendo aqui para Timóteo que se ele quisesse mudar a sua congregação que ele estava pastoreando naquela época, se ele quisesse consequentemente também mudar o mundo que ele vivia, o mundo ao redor dele, a primeira coisa que ele fala aqui, você precisa o quê? Lembrar. Você precisa lembrar e refletir. Essa é a palavra lembrar aqui no grego. Quando ele fala lembre-se, é um lembrar de reflexão. Ok? Então a primeira coisa que ele fala para ele é o quê? Lembre, reflita. Em quê? Em Jesus Cristo, quem Ele realmente é. Por quê? Porque isso que ajuda você a abraçar a mensagem. Isso que ajuda você a fazer isso aí. Jesus Cristo, não somente qualquer Jesus Cristo, aquele que ressuscitou de onde? Opa, igreja, ressuscitou de onde? Dos mortos. Então ele deixa bem claro aqui a divindade de Jesus. Então ele fala, eu preciso que você acredite em quem Ele realmente é, para que você possa entender isso aí. Então Timóteo, ele tem que se concentrar agora em quem Jesus é como pessoa. Tem um ditado que eu gosto muito, pode passar aí por favor para mim? Tem um ditado que eu gosto muito de C.S. Lewis, que ele fala o seguinte, ele fala: o cristianismo, se falso, não tem importância. Se verdadeiro, é de importância infinita. A única coisa que não pode ser é meramente importante. Se Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, isso é de importância infinita. Se não, então não importa. Mas uma coisa que não pode ser é legalzinho. Não pode, ele não dá essa opção para a gente. Então ele fala, lembre-se disso. E o apóstolo Paulo, eu amo quando ele fala, o meu evangelho. Não o que ele fala no versículo, né? Ele chama do meu evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o quê? Meu evangelho. Ele está falando aqui do evangelho confiado a Paulo, o evangelho da graça. Mas a maneira que Paulo descreve isso aí, eu gosto muito. Ele fala, o meu evangelho. Paulo, ele percebia de quem era o evangelho. Não era que o evangelho não era sobre Cristo, mas esse agora era o evangelho de quem? De Paulo. Eu vivo para esse evangelho agora. Isso é abraçar a mensagem. Aí você está pensando, sim, mas Paulo tinha o direito de falar isso. Eu não tenho o direito de falar isso. Olha o que ele fala. Ele vai falar em vários versículos. 3 vezes no Novo Testamento ele chama ele de meu evangelho. Mas 3 outras vezes, eu vou até abrir para vocês aqui. Vou abrir uma dessas passagens. Ele não chama só de meu evangelho. 2 Coríntios 4. Se você quiser abrir aí. 2 Coríntios 4. Ele vai falar, não meu evangelho. 2 Coríntios 4, versículo 3, ele fala, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Mas se ainda o nosso evangelho, 3 outras passagens, Tessalonicenses 1:5, 2 Tessalonicenses 2:14, eles vão falar, onde Paulo ele vai descrever o nosso evangelho, o evangelho que nós compartilhamos. Por quê? Paulo está querendo fazer você entender que esse evangelho também é seu, você precisa abraçar ele. Ano passado, eu e minha esposa, a gente comprou o nosso primeiro carro, ok? O primeiro carro da gente. Antes disso, ela ia aqui, no meu ombro. A gente ia para tudo. Não, brincadeira. Mas a gente comprou o nosso primeiro carro.
grande avanço, muito legal comprar seu primeiro carro. A primeira vez que você faz isso aí, cara, a pessoa se sente, cara, isso é meu. Só que sabe o que mudou para mim? Eu não sei se você tem isso, quem tem carro aqui, ou você só sabe, ou você só se sente realmente que é seu carro. Para mim, pelo menos, né? Eu só notei que era nosso carro quando tinha o nosso cheiro. Não sei se faz sentido para você, né? O meu carro, o meu pai, ele tem o mesmo carro da gente. Mesmo carro, um HB20zinho. Mesmo carro. Mas quando eu entro naquele carro, não é o meu carro. Eu não sei, ele dirige diferente. Eu não sei se é porque eu sou mais bruto com o meu, não sei. Mas aí quando eu entro no meu carro, o cheiro é diferente. É melhor. Por causa da minha esposa, não por causa de mim, né? Mas ele é diferente. Você sente, eu aposto que você podia me vendar e me botar em um dos dois carros e ia saber qual era meu. Você sente, o ar é diferente, aquilo é seu carro, você se sente assim, ó, isso é meu carro, aquele cheirinho de carro, aquele cheirinho do carro de Natan e Aline. Esse é o meu carro. Esse é o que é evangelho, esse evangelho que Paulo está dizendo é dele. Ele abraça aquilo ali, ele sente como se aquilo ali fosse dele, porque aquilo ali é o que significa abraçar. E era esse abraçar que dava coragem de Paulo falar. Romanos 1,16, ele vai falar o quê? Pois não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque era dele. Você vai se envergonhar de algo que é dele, que o Senhor confiou isso a ele. 2 Coríntios, a nós confiou o ministério da reconciliação. O Senhor nos confiou, mas se a gente não abraça, então ele está falando que a gente precisa, quem abraça a mensagem consegue mudar o seu ambiente. Não, melhor, quem abraça a mensagem compartilha a mensagem. Sabe por que você se sente tão desconfortável em compartilhar o evangelho? Porque ele ainda não é seu. Alguém aqui sente vergonha de... Perdão, alguém aqui tem alguma dúvida de como descrever a sua própria casa para alguém? Não. Você descreve até as partes que você ainda não lavou do banheiro, você lembra. Mas quando você sabe, quando é seu, você consegue compartilhar essa mensagem. Eu não estou falando aqui somente de falar do evangelho, simplesmente, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando você abraça a mensagem e torna ela sua, isso muda a maneira que você vive. Tem um ditado que eu gosto muito de John Maxwell, que fala, o seu falar fala, e o seu andar fala, mas o seu andar fala muito mais alto do que o seu falar fala. A maneira que você anda, a maneira que você se comporta, fala, e quando você abraça a mensagem, você começa a andar diferente. Você começa a andar diferente, não importa a sua idade. O andar, ele muda. Ele é diferente. Uma das coisas que eu tenho percebido na minha própria vida é o mais que eu tenho abraçado o evangelho, compartilhando de experiência própria, o mais que eu tenho abraçado essa mensagem, o mais eu tenho vivido dirigido com propósito. Dirigido por propósito. Você não tem como... Imagine como deve ser você chegar no seu trabalho e saber exatamente o que você precisa fazer. Ou por que você precisa fazer. Imagina você chegar amanhã no trabalho. Você sabe. Você simplesmente sabe por que você está lá. Não é só para empacotar as coisas. Não é só para limpar as coisas. Você sabe. Porque você abraçou a mensagem, você sabe exatamente porque você está lá. Você senta para almoçar com alguém, você sabe que você está lá para se conectar com aquela pessoa. Você chega em casa, seus filhos começam a falar, o seu cônjuge começa a falar, alguém começa a falar, e você sabe porque você está naquele relacionamento. Você sabe, você entende o porquê. Você fica arrepiado quando você lembra que você está de ministério naquele domingo, porque você sabe por que você está no ministério naquele domingo. Isso acontece quando você abraça, ele muda a maneira que você anda. O seu andar, o seu falar mudam. A sua perspectiva, ela muda. Mas não dá para forçar. Não dá para forçar isso aí. Só dá para abraçar. Então, quando você abraça a mensagem, o seu ambiente, ele muda.
Segunda forma, como propósito, ele muda o seu ambiente, é através da forma de suportar as dificuldades. É você suportando as dificuldades. 2 Timóteo 2,9, próximo versículo, depois do versículo 8. Pelo qual sofro e até estou... Vamos ler do 8, na verdade, para a gente pegar um pouquinho de contexto. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Quando você suporta as dificuldades, você muda o seu ambiente. Engraçado porque eu estava escrevendo esse meu sermão essa semana e eu faço tudo no Google, né? No Google Docs. E ele fica tentando corrigir as palavras para mim, né? Mais do que eu gostaria de admitir, meu português está... Preciso mudar esse ambiente. Mas toda vez que eu escrevia a palavra suportar ou suporta, o Google ficava me dizendo que a palavra estava errada para usar ali. Ele ficava dizendo, não, a palavra que vai se encaixar aí melhor é a palavra supera. Aí toda vez que eu colocava, ficava com a linhazinha azul, que não estava escrito errado, mas não era a palavra certa ali para se encaixar. E eu, não, Google. O Google não entendeu. O Google não entendeu. Eu espero que você seja mais esperto que o Google hoje. Ok? Porque o que eu quero deixar bem claro para você é que a realidade, igual como Paulo na prisão, nem tudo se supera. Mas com Jesus, tudo se suporta. Tudo se suporta com Jesus. E Paulo, ele é visto como criminoso. A palavra que ele usa aí é criminoso. Só existe 2 vezes no Novo Testamento onde a palavra criminoso, essa palavra no grego criminoso, é usada. Aqui e a outra vez que ele menciona os 2 criminosos ao lado de Jesus na cruz. Somente 2 vezes. E eles chamam ele, e ele diz que ele está preso porque eles chamam ele de criminoso. Então isso quer dizer que as pessoas, elas realmente achavam que o que Paulo estava pregando trazia danos à sociedade. Preste bem atenção nisso. O que Paulo estava pregando, a graça de Deus, o amor incondicional do Senhor, uma vida dirigida por propósito, a chance de mudar o seu ambiente. O povo achava que ele era um criminoso. Então ele estava na prisão por causa disso. Mas o que ele fala aqui para a gente é que você só pode mudar o seu ambiente quando você decide deixar algo de valor nesse ambiente. Eu vou repetir isso para você. Você só pode mudar o seu ambiente quando você decide deixar algo de valor nesse ambiente. Essa é a única hora que você pode mudar o seu ambiente. E esse algo de valor aqui que Paulo menciona é a palavra de Deus. Por isso que ele fala o quê? Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ela não está o quê? Presa. Ela não está presa. Então eles podem te destruir, mas eles não podem destruir o que você deixou lá de valor. Você quer mudar o seu ambiente? Deixe algo lá de valor. Alguém que realmente muda o ambiente, assim que você sai de lá, as coisas não voltam ao caos, não. Se você deseja mudar realmente a sua realidade, onde você está, a sua família, o local que você se encontra, você precisa deixar algo de valor. Você precisa ser corajosa com as suas palavras. Isso traz esperança. Porque não importa o que eles façam com você, não importa se você for demitido. Não importa se você foi expulso da sua faculdade. Não importa se a sua família não querer ter mais relacionamento com você. A palavra fica. Seja paciente, a palavra fica. Eu não vou entrar muito nisso aí não, porque a gente vai falar sobre isso aí, mas a palavra, ela fica. Eles não podem parar o que você compartilha, a não ser que você decida nunca compartilhar. Essa é a única hora que eles podem lhe parar. A não ser que você nunca compartilhe.
Eu não sei quantos de vocês sabem, dia 10 de setembro, um homem chamado Charlie Kirk, 3 dias atrás, foi assassinado. Não sei quantos de vocês conhecem ele, era um americano conservador. E ele era conhecido por pregar em conferências, pregar em igrejas. Mas ele era mais conhecido por ir em faculdades. Okay? Ele ia em faculdades, ele tinha argumentos, ele argumentava contra a ideologia de gênero, aborto, racismo, maldade. Mas principalmente, sempre, tudo que você assistir dele, ele sempre compartilha o Evangelho. Todas as vezes ele compartilhava o Evangelho. Ok? E 3 dias atrás, na faculdade que ele estava pregando, que ele estava compartilhando lá, tendo alguns debates com alguns alunos, ele levou um tiro no pescoço. Foi assassinado. Tinha 31 anos de idade. Uma esposa, uma filha de 3 anos e um filho de 1 ano de idade. E a sua esposa, ela falou isso aqui, ela falou numa entrevista ontem. A sua esposa falou que o meu Charlie morreu, mas o que ele pregava nunca morreria. Ele morreu sem sombra de dúvida, porque ele decidiu compartilhar. Ele morreu por causa disso. A minha pergunta para você é: você está disposto a morrer pelo que você acredita? Tem um ditado que eu gosto muito, de Marcus Aurélio, muito famoso. Ele fala: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Perseguição não é um sinal de ausência de Deus. É um sinal do avanço do ministério do Senhor. É um sinal do avanço do Evangelho. Em outras palavras, quem tem um porquê sabe exatamente como fazer as coisas. Mas só importa se você tem esse porquê. Se você tem esse porquê, o que acontecer no caminho, as dificuldades agora se tornam o quê? Se tornam o caminho. Se tornam o caminho. Então quero te dizer que aquilo que você está passando, Ele está ali para lhe ajudar. Eu sei que é difícil. Eu falo isso não porque eu digo que eu entendo da sua situação 100%, mas porque o Senhor, Ele entende de todas as situações. Ele entende tanto que Ele fala em 2 Coríntios 4, através do apóstolo Paulo, Ele fala: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não o quê? Destruídos. Preste bem atenção. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. A diferença entre uma pessoa qualquer e uma pessoa que quer mudar o seu ambiente está na resposta dela ao sofrimento. Não há ausência de sofrimento. Eu preciso que você entenda isso. Se você não puder levar nada para casa, leve isso. A diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa que muda o seu ambiente não está na ausência de sofrimento, mas sim a sua resposta ao sofrimento. Pegue o que está no caminho e torne aquilo o caminho.
A mudança que precisa acontecer no seu ambiente está naquele próximo passo de coragem. Onde você diz, eu criei, por isso falei. Pense comigo. Se você pudesse mudar qualquer área do seu ambiente agora. De verdade. Para aí um pouquinho. Pense comigo. Se você pudesse mudar qualquer área do seu ambiente, do seu mundo agora, o que você mudaria? O que você mudaria? O que vem à sua cabeça? O que tá surgindo para você? O que começa a tocar o seu coração? Eu queria mudar isso aqui, Nathan. Isso aqui é o que precisa mudar. Meu irmão, se isso aqui mudasse, tudo mudaria. Se isso aqui fosse diferente, o que você deseja? O que o Senhor está falando? O que vai mudar? O que você mudaria? E agora pegue isso aqui. Agora eu quero que você se coloque nessa situação. O que eu preciso fazer ou falar para mudar esse ambiente? Eu quero que você pare de orar por mudança. Eu quero que você comece a orar para o Senhor lhe usar para a mudança. Você é a pessoa que vai mudar o seu ambiente. Você é a pessoa que o Senhor colocou lá para mudar esse ambiente. Então, se você deseja fazer isso, mude o seu ambiente. Abrace a mensagem. E quando você suportar as dificuldades, aí você vai mudar o seu ambiente. Terceira forma. Se você deseja mudar o seu ambiente, através do propósito que o Senhor lhe deu, a terceira forma de fazer isso é não desistindo das pessoas. Não desistindo das pessoas. Deixa isso aí entrar um pouquinho. Eu não sei o que essas palavras elas surgem para você, ok? Mas não desistir das pessoas. O último versículo aqui para a gente. Depois ele fala que ele está escravizado, mas contudo, a palavra de Deus ela nunca morre. Ele vai falar isso aqui no versículo 10, ele fala: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Quando você não desiste das pessoas, você muda o seu ambiente. Agora, rapidão, vamos esclarecer umas coisas aqui, tá bom? Porque eu quero realmente poder ver nesse versículo, eu quero mostrar para vocês, quero que a gente entenda aqui da palavra de Deus o que realmente é esse não desistir de pessoas. Mas antes eu quero esclarecer umas coisas nesse versículo 10, que de vez em quando joga a gente um pouquinho, tira o nosso foco do que o apóstolo Paulo está querendo falar, quando a gente não entende, tá bom? E é normal, de vez em quando a gente não entende o versículo. É bom entender para depois poder aplicar. Alright? Então vamos lá. A primeira coisa aí é aquela palavra que joga a gente assim, né? Bate, é a palavra eleitos aí, ok? Ele fala, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, ok? Muitos deduzem, quando eles vão ler esse versículo, que a palavra eleitos aqui se refere aos que foram pré-escolhidos para a salvação. Aqueles que foram pré-escolhidos para a salvação desde a fundação do mundo. Então Deus escolheu a dedo assim, ó. Você, ó, salvation. Você, noation, ok? Mas, quando você vai ler o contexto aqui do versículo, e na verdade ver as palavras que ele usa, você entende um pouquinho o que ele realmente está querendo falar. É só você olhar para a palavra também, ok? A palavra também aqui. Quando você olha para a palavra também, por isso tudo suporte por causa dos eleitos, para que eles também alcancem. Como assim? Eles também alcancem. Então tinha outro grupo, e agora eles também. Como assim eles também? Então muitas pessoas elas não conseguem muito entender o que esse versículo quer dizer, mas eu quero que a gente compreenda. Por quê? Porque no momento que a gente compreende, a gente entende, e no momento que a gente entende, agora a gente consegue o quê? Aplicar. Então, o que ele está querendo falar, eles também, ele não está querendo dizer os eleitos, aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo. O que ele está querendo falar, e você vê pelo contexto, quando ele fala descendentes de Davi, ok, se referindo a Jesus, ele já coloca o contexto aqui para a gente. Então ele não teria falado também, ele teria falado eles, se ele quisesse falar dos eleitos, aqueles que são escolhidos, ok, como muitas pessoas presumem. Mas os eleitos aqui, o que ele está descrevendo, é uma descrição
do povo escolhido de Deus, Israel. Fala comigo, Israel. Israel. Então o contexto aqui, ele mostra pra gente, esses descendentes de Davi, aqueles de Israel, ainda são o quê? Ainda são amados por Deus para a salvação. Então, a maneira correta de se ler esse versículo, para você entender o contexto dele direitinho, é você ler ele dessa forma. Passa aí pra gente. Passa aí pra gente. Passa aí pra gente. Passa aí pra gente. Vou fazer a dancinha de Thomas. Parei. Beleza? Por isso tudo suporto por causa dos de Israel, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O versículo ele muda muito quando você agora vê que Israel é a descrição desses eleitos, aqueles escolhidos por Deus, a nação de Israel. Ok? Então esse versículo traz um novo significado. Quantas pessoas já não perderam de extrair a verdade desse versículo por causa disso? Então o que ele está querendo falar aqui, no versículo 10, é que Paulo ele demonstra amor ainda pelo povo dele, o povo de Israel. O povo de Israel, mesmo sendo perseguidos por ele. Porque quem mais perseguiu Paulo foi quem? Foi quem? Os judeus. Então o que Paulo está querendo falar aqui, até mesmo, também eles, por isso que ele usa a palavra também, porque ele está falando aqui a Timóteo, ele está falando, também aos de Israel. Timóteo, também, não tire ele não, também. Eu sei que a nossa maior perseguição vieram desses também. Mas também, por isso que você vai ver o contexto nas cartas de Paulo, ele fala muito mais sobre isso. Romanos 10, 1. Ele fala o quê? Ele fala, irmãos, está aí? O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Porque depois que agora não se tinha mais diferença entre judeu e grego, eles eram um só, Paulo era considerado o apóstolo a quem? Aos gentios. Ao que a igreja tem crente aqui nessa casa? Aos gentios. Então ele está querendo lembrar, eu ainda amo os meus irmãos de sangue. Mesmo que eles não estão dando cuidado por mim. Atos 28, 20, ele fala de novo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel. É que estou preso com estas algemas. Preste bem atenção. Paulo ele não estava preso porque tinha gentil perseguindo ele muito, não. Ele estava preso por causa dos dele. E mesmo assim, o apóstolo Paulo ele fala, eu estou preso por causa deles, mas eu não desisto deles. Os que mais perseguiam Paulo. Na verdade, o único motivo que Paulo não estava morto ainda era porque a Roma tinha prendido ele. Presta atenção. A Roma estava praticamente protegendo Paulo de ser assassinado. Igual Jesus foi assassinado pelos judeus. Isso é o que ele está falando, mas ele não desiste deles. Então quando você me pergunta, Natan, como é que eu posso mudar o meu ambiente? A resposta é muito simples. Não desista das pessoas. Você quer mudar o seu ambiente? Não desista das pessoas. Mas a gente tem desistido. Muito fácil. Eu não sei onde é que foi que a gente aprendeu isso. Não foi Jesus. Jesus mesmo fala em Lucas 15, 4, ele fala, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Eu não sei onde foi que a gente aprendeu a desistir das pessoas. Eu não sei onde foi que eu aprendi a desistir das pessoas. Mas se você deseja mudar o seu ambiente, você precisa amar as pessoas no ambiente. Se você deseja mudar o seu ambiente, muitas vezes você não desiste da vida, ou você não fica arretado, não é porque a situação está difícil não, é porque você parou de amar as pessoas que estão ali. Não desista das pessoas. Mas a gente tem se tornado impaciente. A gente não quer esperar. A gente não deseja esperar.
Então, na hora de pregar o evangelho, fazer qualquer coisa, a gente não quer esperar. Tem um ditado que eu gosto muito de Martin Luther King Jr. Ele fala o seguinte, ele fala: o amor de Deus é a única força capaz de transformar um inimigo em o quê? Em um amigo. Por isso que em 1 Coríntios 13:7 ele fala: tudo sofre, tudo crê, tudo o quê? Tudo o quê? Tudo suporta. Desculpa, mas parece a minha pregação todinha aqui no versículo. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por o quê? Por amor. Esse espera. Pessoas, gente, preste bem atenção. Pessoas não são projetos a serem concluídos. Eles são histórias em processos. Cara, como é difícil de acreditar nessa verdade. Eu entendo. Cara, como eu sou uma pessoa impaciente, meu Deus do céu. Como é difícil de entender isso aí. E várias vezes o que acontece é, eu não sei se você vai se relacionar comigo, mas a gente leva as coisas para o lado pessoal. Não é? Não é? Alguém fala algo, machuca a gente, aí eu fico, miserão. Né? Aquele familiar, aquela pessoa, você vai e tenta fazer um ato de bondade, e a pessoa cuspe na sua cara, lhe xinga, fala bem de você na frente, depois fala mal, e você... Eu sei que é difícil. Eu sei. Eu estou pregando para mim mesmo hoje. Mas o que faz você ficar magoado, chateado, levar para o pessoal, é quando a gente deixa de amar as pessoas. Porque é no momento que a gente decide desistir de alguém, que a gente permite alguém ferir a gente. Isso aqui é um bambu. Ele não é... Eu tinha ensaiado um jeito bem mais legal de fazer isso. Não deu certo. Mas isso aí é um bambu. Isso é um bambu normal, mas tem um bambu chamado bambu moço. Moço. Ele é um bambu que cresce e é muito forte. Ok? Não é esse, mas bambu, mesmo assim, esse tipo de bambu também vai crescer e ser muito forte. E o bambu moço, o que acontece é, ele passa 4 a 5 anos sem crescer quase nada, para depois em semanas, atirar para cima. Ele vai criando a raiz, ele vai criando as fibras, ele vai desenvolvendo aquilo ali. E ele vai se fortalecendo, ou ele vai sendo penetrado ali pela água, pela terra, pelo sol. Ele finalmente vai absorvendo. E aquele tempo paciente, depois finalmente quando bate o tempo, ele sobe lá para cima, velho. Ele cresce, ele fica gigantesco. Eu não sei se esse bicho daqui está nesse processo ainda, não sei. Porque está pequenininho, né? Mas é o que acontece. Precisamos tratar os nossos relacionamentos mais como bambu. Ok? Sua fidelidade hoje não é o que vai mudar o seu ambiente ou a vida de alguém. A sua fidelidade, por um tempo, é o que vai fazer isso. É isso, essa paciência. Investir em alguém é crer que Deus ainda está escrevendo capítulos que eu não consigo ver. O livro ainda não foi publicado. Mas o Senhor está escrevendo a história daquela pessoa. E o problema é que a gente perde a paciência. A gente perde o dia de lançamento. E o livro ele não é escrito porque a gente desiste das pessoas. A gente desiste dos nossos relacionamentos. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que funciona de forma prática. Um exemplo prático aqui de como esperar. Ok? Bota aí para mim, por favor. Isso aqui é você esperar de forma prática. Eu quero ensinar isso para você, porque eu não quero que você tenha dúvida. E outra, assim que você coloca isso aqui em prática, eu prometo a você, a paciência ela chega e vai embora. A falta de paciência, perdão. A paciência. Está pregando o que, Natan? A falta de paciência ela chega e vai embora. Isso aqui é esperança prática. Isso aqui é esperar na prática, com paciência, com amor. Ok? Primeiro, exige presença. Presença de quem? Sua.
Você precisa estar presente na vida das pessoas. Ok? Ficar orando por ela de longe é lindo, mas não faz muita coisa, a não ser que você está sendo a resposta de oração também na vida da pessoa. Então, esperança prática, ela precisa ter primeiro o quê? O que, igreja? Presença. Presença sua. Mais o quê? Paciência. Paciência de quem? Do vizinho? Deles? Paciência deles para você ser um crente chato? Não. Ok? Paciência sua. Paciência sua. Você tem que ter paciência. Aquele familiar, o seu pai e sua mãe, que você perde a paciência o tempo todo. Aquela pessoa do trabalho, os seus filhos, aquelas pessoas. Você precisa estar presente na vida deles, mas você precisa ser também o quê? Paciente. E terceiro, você precisa ter pequenos passos repetidos. Cara, eu tentei até achar uma palavra bonitinha para encaixar aí, mas não tem. Ok? O último passo aí, o que fecha o bagulho todo, ok? Presença sua, paciência sua e pequenos passos repetidos. O alvo não é terminar a corrida primeiro. O alvo é terminar a corrida. E deixa eu te contar uma coisa. Quando você está correndo com pessoas junto a você, você não vai terminar a corrida primeiro. Mas você não vai terminar a corrida sozinho. Pequenos passos repetidos. Pequenos passos como assim? Pequenos convites. Pequenos atos de bondade. Pequenos elogios. Pequenas palavras motivacionais. Pequenos momentos de aconselhamento. Pequenas orações pela vida da pessoa. Pequenas perguntas. Pequenos minutos que você passa comendo e conversando. Pequenas preocupações que você tem pela vida daquela pessoa. Isso é não desistir da pessoa. Estar presente, ser paciente. E ter pequenos passos repetidos. Preste atenção nessa palavra. Repetidos. Ok? Repetidos. A gente precisa repetir. Que é onde entra a área de paciência. Eu sei que é difícil. Você faz aquele primeiro passo e a pessoa odeia você. Ou ela cuspe na sua cara. Ou ela lhe critica e você ou eu vou dar outro passo. Tá de brincadeira comigo. Não podemos desistir das pessoas. Você não pode desistir das pessoas que o Senhor lhe colocou. Se você deseja mudar isso aí, se você deseja transformar a vida de alguém, primeiro você precisa acreditar neles. Antes, preste atenção. Eu sei que eu falo isso muito. Se você quer transformar a vida de alguém, você precisa acreditar neles antes que eles acreditem em Jesus. Quando você não desiste das pessoas, você muda o ambiente delas também. Você muda o ambiente delas. O meu propósito, o seu propósito, muda o nosso ambiente. Quando você abraça a mensagem e torna ela sua, você muda o ambiente. Quando você suporta as dificuldades, sendo corajoso, aguentando as consequências, falando a verdade, você muda o seu ambiente. Quando você ama as pessoas de verdade com paciência, não desistindo delas, você o quê? Muda o seu ambiente. Isso aqui muda o seu ambiente, muda o ambiente das pessoas, muda a vida das pessoas. Então, isso é o que eu quero que você faça, tá bom? Vocês estão comigo? Isso aqui é o que eu quero que você faça, tá? Isso aqui o Senhor está pedindo para você fazer hoje. E eu entendo, isso aqui não é para todo mundo. Tá? Isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai fazer isso. Tá? Somente aqueles que realmente querem mudar o seu ambiente. Então não vai ser para todo mundo. Mas para você, se você deseja mudar seu ambiente, eu quero que você tome a decisão de chamar esse evangelho de seu. De chamar esse evangelho de seu evangelho. Lembrando, defendendo isso, você vai sofrer por causa disso. Vai ser criticado por causa disso. Perseguido por causa disso. Mas aí o que eu quero que você faça por último? Eu quero que você faça uma lista hoje em casa. Lembrando, isso não é para todo mundo. Só para você que realmente quer mudar seu ambiente. Eu quero que você faça uma lista dentro de casa
daqueles que você tem desistido? Ou daqueles que você tem pensado em desistir? Ou daqueles que você nem começou porque você falou, eu vou ter que desistir? Eu quero que você faça uma lista dessas pessoas. Eu quero que você coloque em prática essa presença, esse esperar, esses pequenos passos. Então eu quero que você faça essa lista hoje. E seja paciente. Se você deseja mudar o seu ambiente, você precisa fazer isso